Descobrindo o Brasil, uma jornada pela história, cultura e paisagens diversas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas, que chegaram há milhares de anos. Eles desenvolveram diversas culturas e sociedades complexas, cada uma com suas próprias línguas, tradições e modos de vida. A relação harmoniosa com a natureza e o profundo conhecimento da flora e fauna locais são marcas registradas dessas civilizações. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontraram um território habitado por diversas tribos indígenas. A colonização portuguesa teve início com a exploração do pau-brasil, mas rapidamente expandiu-se para outras atividades, como a cana-de-açúcar. Esse processo violento e exploratório alterou drasticamente a vida dos povos nativos. A chegada dos africanos ao Brasil, trazidos à força como escravos, teve um impacto profundo na cultura brasileira. Influências africanas são visíveis na música, dança, culinária e religião. A resistência dos africanos escravizados foi crucial para a formação de quilombos, que se tornaram símbolos de luta pela liberdade e pela preservação cultural. A miscigenação no Brasil resultou em uma sociedade marcada pela diversidade étnica e cultural. A interação entre indígenas, africanos e europeus gerou uma riqueza de expressões culturais únicas. Essa mistura é especialmente evidente nas festas populares, na gastronomia e nas tradições religiosas, que combinam elementos de diferentes origens de maneira singular. Durante o período colonial, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que eram grandes lotes de terra concedidos a nobres portugueses. Esse sistema visava promover o desenvolvimento e a colonização do território. No entanto, a administração e a defesa das capitanias enfrentaram muitos desafios, levando a uma centralização progressiva do poder nas mãos da coroa portuguesa. Os povos indígenas do Brasil enfrentaram uma luta incansável contra a colonização europeia. Desde a chegada dos portugueses, resistiram bravamente para proteger suas terras e culturas. Apesar das armas e doenças trazidas pelos colonizadores, muitas tribos se uniram e combateram ferozmente, deixando um legado de resistência e coragem. O ciclo do açúcar foi crucial para o desenvolvimento econômico do Brasil colônia. As plantações de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, geraram riqueza e atraíram investidores estrangeiros. A mão de obra africana escravizada foi fundamental nesse processo, impactando profundamente a estrutura social e cultural do país. A revolta dos Palmares destacou-se como um símbolo de resistência dos quilombos contra a escravidão. Liderados por Zumbi, os quilombolas construíram uma sociedade independente no interior de Alagoas. Palmares tornou-se um refúgio para muitos escravizados, perpetuando a luta pela liberdade e justiça social no Brasil colonial. A descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII mudou a dinâmica econômica do Brasil. A corrida pelo ouro atraiu milhares de pessoas, resultando no surgimento de novas cidades e estradas. Esse período, conhecido como ciclo do ouro, foi marcado por riqueza e opulência, mas também por exploração e desigualdade. A Inconfidência Mineira foi um marco na busca pela independência do Brasil. Liderados por Tiradentes, os Inconfidentes planejaram a libertação de Minas Gerais do domínio português. Embora a revolta tenha sido reprimida e seus líderes punidos, a Inconfidência inspirou futuros movimentos independentistas e permanece um símbolo de luta pela liberdade. A chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 marcou uma reviravolta significativa na história do país. Fugindo das tropas napoleônicas, a corte trouxe consigo avanços culturais e administrativos, transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Português e estabelecendo as bases para o desenvolvimento econômico e social. A independência do Brasil em 1822 foi um marco histórico, liderado por Dom Pedro I. O famoso grito à independência ou morte às margens do Ipiranga simbolizou a ruptura definitiva com Portugal, dando início a uma nova fase de autonomia política e construção da identidade nacional brasileira. O Império do Brasil, que durou de 1822 a 1889, foi um período de consolidação política e territorial. Sob os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o país passou por significativas transformações econômicas e sociais, incluindo a expansão das fronteiras e a modernização das infraestruturas. A abolição da escravatura em 1888 foi um momento crucial na história brasileira. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, libertou milhões de escravizados, marcando o fim de um sistema brutal e abrindo caminho para novas lutas sociais e desafios na integração dos ex-escravos à sociedade. A proclamação da República em 1889 encerrou o período imperial, instaurando um novo regime político.
Com o golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil se transformou em uma república federativa, iniciando uma fase de experimentação democrática e redefinição das estruturas de poder no país. A Era Vargas foi um período de profundas transformações no Brasil, marcado pela liderança de Getúlio Vargas. Ele promoveu a industrialização e consolidou direitos trabalhistas, criando a CLT. Suas políticas de centralização e controle também geraram controvérsias, mas deixaram um legado duradouro na economia e sociedade brasileiras. A industrialização do Brasil no século XX começou a ganhar força com a criação de grandes indústrias e a modernização da infraestrutura. Esse processo foi fundamental para transformar a economia brasileira, reduzindo a dependência da agricultura e permitindo um crescimento urbano significativo, especialmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O samba, nascido nas favelas e morros do Rio de Janeiro, tornou-se um símbolo da cultura brasileira. Com suas raízes africanas, o ritmo cativante e as letras poéticas conquistaram o país, culminando no Carnaval. Essa festa popular é uma explosão de cores, música e dança, celebrada com entusiasmo por milhões de brasileiros. A diversidade de danças regionais é um reflexo da rica cultura brasileira. No Nordeste, o frevo anima as ruas durante o Carnaval de Pernambuco, enquanto o forró embala os festejos juninos. Cada dança conta uma história, mantendo vivas as tradições e a identidade de diferentes regiões do país. A culinária brasileira é um verdadeiro mosaico de sabores, resultante da fusão de influências indígenas, africanas e europeias. Pratos como feijoada, acarajé e muqueca revelam essa riqueza cultural. Cada região possui suas especialidades, proporcionando uma experiência gastronômica única que encanta tanto os brasileiros quanto os visitantes. O futebol é uma paixão nacional no Brasil, unindo pessoas de diferentes idades, classes sociais e regiões. O esporte é mais que um jogo, é parte da identidade cultural do país. Grandes jogadores como Pelé e Ronaldo se tornaram ícones mundiais, elevando o Brasil ao status de potência futebolística. A Amazônia é um dos maiores tesouros naturais do mundo. Com sua vasta biodiversidade, a floresta amazônica abriga milhares de espécies de plantas, animais e micro-organismos. Sua preservação é crucial não apenas para o Brasil, mas para o equilíbrio ecológico global, enfrentando desafios constantes de desmatamento e mudanças climáticas. O Pantanal, a maior planície alagável do mundo, é um paraíso para a vida selvagem. Esse bioma exuberante é habitat de jaguares, capivaras, araras e inúmeras outras espécies. A beleza cênica e a riqueza natural do Pantanal atraem turistas e pesquisadores, reforçando a importância da conservação ambiental. O Cerrado, com sua vegetação única e resistente, é conhecido como a savana brasileira. Rico em biodiversidade, abriga inúmeras espécies endêmicas e é vital para a regulação dos ciclos hídricos. Apesar de sua importância ecológica, o Cerrado enfrenta grandes ameaças devido à expansão agrícola e pecuária, necessitando de maior atenção conservacionista. A Serra do Mar, com suas florestas tropicais costeiras, oferece paisagens deslumbrantes e uma rica biodiversidade. A região é um refúgio para muitas espécies ameaçadas e um importante corredor ecológico. Além de sua importância ambiental, a Serra do Mar é um destino turístico procurado por suas trilhas, cachoeiras e vistas panorâmicas. As praias paradisíacas do Nordeste brasileiro atraem turistas do mundo inteiro. Com suas águas cristalinas e areia branca, locais como Jericoacoara, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha são verdadeiros paraísos. Além da beleza natural, a hospitalidade e a culinária regional tornam a experiência ainda mais inesquecível. A cultura gaúcha no sul do Brasil é rica em tradições e costumes. O chimarrão, bebida típica, e o churrasco são elementos centrais na vida dos gaúchos. As danças, como a chula e o fandango, e as festas, como o rodeio de Barretos, celebram a identidade regional. A influência europeia no sul do Brasil é evidente em cidades como Gramado e Blumenau. A arquitetura em Chaimel, festas tradicionais como a Oktoberfest e uma gastronomia que inclui pratos típicos alemães e italianos destacam a herança cultural dos imigrantes. Essas cidades são destinos turísticos populares, especialmente durante festivais. O crescimento das metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro demonstra a urbanização acelerada do Brasil. São Paulo, como centro financeiro, e Rio de Janeiro, com suas paisagens icônicas como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, representam o dinamismo e os desafios das grandes cidades brasileiras. A arquitetura colonial de cidades históricas como Ouro Preto e Paraty é um testemunho do passado brasileiro.
As igrejas barrocas, os casarões e as ruas de pedra preservam a história e a cultura do período colonial. Essas cidades são verdadeiros museus a céu aberto, atraindo milhares de visitantes anualmente. A bossa nova surgiu no final dos anos 1950, trazendo uma nova perspectiva à música brasileira. Com influências do samba e do jazz, artistas como João Gilberto e Tom Jobim criaram um som suave e sofisticado. Esse movimento musical conquistou o mundo, destacando a cultura brasileira no cenário internacional. As festas populares são um reflexo da diversidade cultural do Brasil. O Bumba Meu Boi, celebrado no Maranhão, é uma mistura de teatro, dança e música que encanta pela sua riqueza folclórica. Já o Círio de Nazaré, em Belém, é uma das maiores manifestações religiosas do país, atraindo milhões de fiéis. A literatura brasileira é rica e variada, refletindo a complexidade da sociedade. Machado de Assis, com suas obras clássicas, é um dos maiores expoentes. Seus textos exploram temas universais e profundos, destacando-se pela ironia e crítica social. Outros autores, como Clarice Lispector, também contribuíram significativamente para a literatura mundial. O cinema brasileiro tem ganhado cada vez mais reconhecimento internacional. Filmes como A Cidade de Deus e A Central do Brasil conquistaram prêmios e críticas positivas ao redor do mundo. Esses filmes não apenas entretêm, mas também abordam questões sociais profundas, oferecendo uma visão autêntica e emocionante da realidade brasileira. O candomblé e a umbanda são religiões afro-brasileiras que desempenham um papel crucial na cultura do país. Com raízes africanas, essas práticas religiosas celebram a conexão com a natureza e os ancestrais. Seus rituais coloridos e músicas vibrantes refletem a rica herança africana e a resistência cultural no Brasil. As festas juninas são celebrações típicas no Brasil, especialmente no Nordeste. Elas acontecem em junho e homenageiam santos como São João, Santo Antônio e São Pedro. As comemorações incluem danças como a quadrilha, comidas típicas como milho e canjica, além de fogueiras e fogos de artifício. O agronegócio desempenha um papel crucial na economia brasileira, sendo responsável por uma grande parcela das exportações. O Brasil é um dos maiores produtores de soja, café e carne bovina do mundo. Este setor impulsiona o crescimento econômico e gera milhões de empregos em todas as regiões do país. O Brasil é um país de contrastes climáticos e biomas diversos. Desde a floresta amazônica até o cerrado, passando pelo Pantanal e a Mata Atlântica, o país abriga uma enorme variedade de fauna e flora. Essa diversidade é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil, atraindo turistas e cientistas. A preservação ambiental no Brasil enfrenta desafios significativos, como o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Organizações governamentais e não governamentais trabalham para proteger os recursos naturais e promover a sustentabilidade. A conscientização ambiental é essencial para garantir que as futuras gerações possam desfrutar das riquezas naturais do país. O folclore brasileiro é rico e diversificado, refletindo a mistura de culturas que compõem o país. Manifestações como o Bumba Meu Boi, o maracatu e o frevo são exemplos de tradições que continuam vivas. Artesanatos, danças e músicas folclóricas são transmitidos de geração em geração, preservando a identidade cultural do Brasil. A riqueza das manifestações folclóricas e artesanais do Brasil reflete a diversidade cultural do país. Em cada região, tradições passadas de geração em geração ganham vida em festas, danças, músicas e artesanato. Essas expressões culturais não só preservam a história, mas também fortalecem a identidade e a conexão entre as comunidades locais.